Meus irmãos amados, a paz do Senhor para todos. Quem vos fala aqui nesta segunda oportunidade é o pastor Rogério Justino de Mesquita. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus de Goiúna, Ministério de Madureira. Meus irmãos amados, na semana passada nós começamos aqui um assunto abordando um tema muito importante para nós. Um tema muito falado na Bíblia, na Palavra de Deus, por vários pensadores, teólogos, enfim, pelo povo eclesiástico de um modo geral. E nós estávamos falando das obras, exatamente, né? Falamos aqui do texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, e eu gostaria de ler novamente com você esse texto, para que nós meditemos um pouquinho na palavra do Senhor, nesta palavra. Bom, naquela oportunidade nós abordávamos aqui a importância das obras, né? Já que uma vez que nós fomos salvos pela fé, então qual a importância de praticar boas obras? O texto lá da carta aos Efésios é muito claro em dizer que nós fomos salvos pelo Senhor, pela fé, mas depois dessa salvação nós precisamos praticar boas obras. Obras essas que o próprio Deus preparou para que andássemos nela. Então vamos lá, qual é a importância então de uma boa obra? Por que nós temos que agir dessa maneira? Em primeiro lugar, eu gostaria que nós entendêssemos que boas obras, fazer boas obras, não significa apenas aquelas obras que são socialmente aprovadas. Né? Por que não são apenas aquelas obras socialmente aprovadas? Que eu estou falando para a igreja, estou falando para servos de Deus, e é bom nós entendermos que boas obras muita gente pratica, muita gente faz. Né? Eu poderia até citar aqui para você, nesta oportunidade, um texto falado por Jesus Cristo, quando ele diz assim, lá no livro de São Mateus, vocês que são pessoas más, de índole má, vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos quando eles recorrem a vocês. Vocês sabem dar coisas boas. Aí Jesus complementa dizendo, se vocês conseguem dar coisas boas para os vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial? Então fazer uma boa obra não significa somente as obras, apenas aquelas obras aprovadas pela sociedade. Mas um cristão ele tem que ir além disso. O cristão tem que pensar além dessas possibilidades. E o que são então para nós essas boas obras? Em primeiro lugar, eu gostaria que nós atentássemos que fazer boas obras significa fazer a vontade de Deus. Quando você, servo de Deus, quando você, como igreja, procura andar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, executar os desígnios de Deus, isso significa que você, através da sua fé, está praticando boas obras. Você lembra lá do texto do livro de Hebreus, quando o autor daquela carta diz ali que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu gostaria de chamar sua atenção nesse momento, que o que nos impulsiona, o que nos provoca a praticarmos boas obras é a fé que nós temos em Deus. Sem fé, diz o texto, é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus em quê? Em primeiro lugar, fazendo boas obras. E o que são então essas boas obras? Essas boas obras, elas têm um início, e o seu início é exatamente fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, eu gostaria que nós percebêssemos também que fazer uma boa obra tem muito a ver também com a nossa intenção. Por que você pratica uma boa obra? O que está por trás desse seu ato de fazer alguma coisa boa? Quando você faz algo na obra de Deus, em seu benefício, em benefício da igreja, em benefício do seu próximo, em benefício da comunidade onde você mora,
Enfim, quando você faz alguma coisa, você está fazendo esta boa obra provocado por qual intenção? Qual é a motivação que você tem a fazer tal coisa? Se você está fazendo isso em busca de uma recompensa, a Bíblia é categórica em afirmar que você já recebeu o seu galardão aqui nesta terra, não restando mais nada. Eu quero provocar você a meditar comigo hoje nessa palavra, que fazer a obra de Deus, você precisa fazer sem nenhuma intenção de ser galardoado aqui nesta vida. Faça as boas obras por motivação de ver a obra de Deus ser realizada como prática da palavra de Deus na sua vida. Então esse é um ponto das nossas intenções ao realizarmos as obras de Deus, as boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nela. O segundo ponto que eu gostaria que você atentasse nesta fala é exatamente não visar ser visto pelos homens. Porque é isto também que muitas pessoas fazem. Quando faz alguma coisa na igreja, ou mesmo socialmente, muita gente faz essas coisas provocado pelo desejo de ser visto, de ser aclamado, de ser colocado num pedestal. Né? E na igreja, então, é que nós não devemos mesmo agir dessa maneira. Ao trabalhar na obra de Deus, trabalhe por amor à obra do Senhor. Ao fazer alguma coisa na obra de Deus, faça motivado por ver as pessoas se renderem ao Evangelho. Quando você trabalhar na obra do Senhor, faça sem intenção nenhuma de ser observado por ninguém. Porque eu garanto para você que o seu galardão virá no tempo certo, na hora certa, dado para você pelo próprio Deus, que não é um Deus injusto. Deus está a par de todas as coisas, Deus está vendo todas as coisas e com certeza Ele vai recompensar você na hora certa. Então pense nisso. Você foi salvo por Deus através da fé. Por causa da fé que você teve quando você ouviu a palavra, quando você ouviu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo promoveu um momento singular de fé no seu coração e você se converteu ao Evangelho. Você hoje está na igreja por causa disso. Mas a partir desse momento, o que fazer? A partir desse momento, praticar boas obras, aquelas obras gloriosas que o Senhor preparou para nós. Eu não quero aqui entrar num debate teológico, como muita gente faz aí, acerca de obras, de fé, essas coisas todas aí, não. Até porque eu sei e entendo que uma complementa a outra segundo a própria Bíblia nos ensina, e assim afirma para nós. Mas como há uma tendência natural no cristianismo de dar muito mais ênfase à questão da fé e deixar de lado um pouquinho a questão, ou seja, a importância de se praticar boas obras, eu fiz questão de gravar esta mensagem, esta palavra, chamando a nossa atenção, que as obras elas não servirão para que nós venhamos alcançar a salvação, porque isto é feito mediante a fé em Jesus Cristo. Mas nós também fomos salvos para praticar boas obras. E encerrando esta palavra, eu quero lembrar um texto lá da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz ali no capítulo 5, no versículo 10, que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e seremos julgados pelas nossas obras. As obras que nós praticamos aqui nesta terra, as obras que nós praticamos aqui, elas serão julgadas lá no tribunal de Cristo. Então, pratique boas obras, faça boas obras enquanto você está aqui, tenha a motivação certa, tenha a intenção certa ao praticar essas obras, que o nosso galardão, ele é certo. E quando nós chegarmos lá no tribunal do Senhor, os materiais que são comparados às obras de cada um ali, tem ali o ouro, tem a prata, tem as pedras preciosas, tem a palha, tem o feno. Qual será o material que estará sendo colocado como prêmio
pelas obras que nós praticamos aqui nesta vida? Será que a sua obra é uma obra de ouro? Será que é uma obra de prata, de pedras preciosas? O bom disso dali é que nós não vamos perder a salvação. Chegou lá no tribunal de Cristo, está salvo. Mas bom será se nós, naquele dia, tivermos boas obras para apresentar diante do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.